pode sentar, obrigada. Você fica aí. Sabe, queridos, eu vou procurar ser breve. Grande é a responsabilidade. Mas eu posso te dizer, se terminasse com a Aurinha, eu estava satisfeita. Mas vou cumprir, né, aquilo que Deus quer que faça. E a minha mensagem final tem muita coisa a ver com o que a Aurinha falou. Acredito que é o mesmo Espírito. E brevemente quero que você vá lá em Atos 27. Existe um Espírito para ser liberado aqui nessa noite, mais ainda. Atos 28 fala de Paulo na ilha de Malta. Vocês sabem que Paulo estava em um navio, sofreu naufrágio, o navio caiu, bateu nas pedras, nos recifes. Mas Deus tinha dito para Paulo que ninguém ia se perder. Perdeu-se a carga, perdeu-se o navio, mas ninguém se perdeu. E de repente ele vai lá, aparece na ilha chamada Malta. E diz no versículo 1 do capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Você vê agora Paulo viajando a bordo daquele navio que tinha colidido com as rochas. Você vê agora Paulo sendo, digamos, o líder do navio, porque todos viram que aconteceu o que aconteceu, porque ninguém ouviu Paulo. Paulo tinha dado um alerta, né, mas ele não condenou ninguém. Ele simplesmente falou fé àquela tripulação e disse: olha, eu agora estou no comando dessa situação. Só que chegando na ilha de Malta, de repente os bárbaros da ilha receberam ele, acredito eu que estava frio, e eles ajuntaram. No versículo 3 diz que, tendo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Diga: não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedeu, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Vamos ficar por aqui por enquanto. Queridos, você vê, parecia que Paulo estava sendo um amaldiçoado, porque acabou de sair de um naufrágio, agora chega numa ilha, e tantas pessoas ali jogando gravetos. Eu creio que ele se juntou com os tripulantes, com aqueles presos e com os bárbaros. Vamos pegar lenha e colocar para fazer uma fogueira, para nos esquentarmos. Mas observe que somente no braço de Paulo foi que a víbora atacou. Eu não sei se você começa a perceber que às vezes é uma coisa atrás da outra, e você começa a dizer: o que foi que eu fiz de errado? Onde é que está Deus? Sabe, às vezes nós temos esse tipo de pensamento quando não falamos ou expressamos, mas pensamos. Mas, amados, eu quero nesta noite te mostrar uma chave poderosa, onde nós podemos pegar situações desastrosas, situações dificílimas, e no meio daquela situação nós transformarmos desastres, derrotas, tragédias em avivamento. Como assim, Vânia? Ali diz que foi uma víbora. Aquela palavra víbora não era uma cobra comum, era uma serpente venenosa. Os estudiosos dizem que quando diz que ela agarrou no braço de Paulo, ela fincou suas presas no braço de Paulo. Aí era questão de segundos para que o veneno, uma vez que foi abocanhado, para que o veneno entrasse na corrente sanguínea e Paulo morresse não tinha como Paulo sobreviver. Era uma serpente extremamente venenosa. Isso é o que está no grego, porque a palavra víbora vem do grego estidina, que é uma serpente extremamente venenosa. O versículo diz que prendeu a mão, ou seja, prendeu fortemente.
Mordeu profundamente, injetou veneno na mão de Paulo. Esse veneno foi introduzido no corpo. Aquela víbora afundou presas profundamente na carne de Paulo e liberou uma grande carga de veneno. E amados, de repente, estamos assim, quando uma situação inesperada. Por que só comigo? Tanta gente ali que aquela víbora podia pegar. Só em Paulo. Ali havia por trás um ataque satânico. Mas Paulo já sabia como resolver situações que aparentemente parecem desastrosas. Eu não sei se você sabe, mas o dia mau chega para qualquer um de nós. Vocês estão comigo? Lá em Isaías 32, eu não vou lá, mas o profeta Isaías faz um alerta para as mulheres que vivem despreocupadamente, que vivem confiantes. Não é que ele está dizendo para viver preocupada, mas esse despreocupar eram mulheres que estavam apáticas em meio a situações do mundo, situações tão difíceis. Mas existia um grupo de mulheres em Israel, vamos dizer assim, pessoas que estavam inertes, alheias, como se nada estivesse acontecendo, como se o mundo espiritual não fosse real. E o profeta diz: ei, vocês estão confiando em quê? É bom vocês despertarem. Vocês que estão simplesmente despreocupadas, sem fazer nada, eu vou te avisar, coisas ruins estão a caminho, e vocês precisam se levantar. Sabe, quando coisas difíceis chegam à nossa vida, e elas chegam, nós não temos o evangelho de mar de rosas, mas temos um poder superior dentro de nós, e esse poder precisa voltar a ser ativado. Paulo, ele já sabia como agir. Paulo podia, se desesperar, podia dizer assim: rapaz, eu acho que esse Deus não cuida de mim não. Como é que eu passo por tanto naufrágio? Ninguém me ouve. Agora chego numa ilha são e salvo, a cobra só pega em mim. Alguém já passou por isso? Só comigo acontece? Mas amados, ao invés de uma autopiedade, ao invés de se deitar, Paulo se levantou e sacudiu aquela serpente. Essa palavra sacudir no grego é lançou longe. Ele não prestou atenção à mordida, ele não prestou atenção ao nível de penetração que teve aquele veneno. Ele sabia mais que cobra não aguenta fogo. Não, eu vou repetir. Ele sabe que cobra não pode ficar perto de fogo. Cobra não fica perto de pessoas avivadas, afogueadas. Paulo tomou uma decisão: eu vou confiar em Deus e eu vou fazer o que eu já sei. Sabe, se você não, durante toda a sua vida cristã, talvez não tenha aprendido muitas estratégias, muitas ferramentas, mas eu posso te garantir, o dia de hoje, nós já tivemos alimento suficiente, para aterrorizar o que está nos aterrorizando. Vou dizer de novo, para sair daqui causando terror naquilo que estava nos aterrorizando. Se é uma doença, se é uma dívida, se é um problema de relacionamento, eu não sei o que é, mas nós recebemos munição poderosa para sairmos daqui e explodindo contra o inferno. Porque eu estou mais crente do que o que cheguei. Quando aqueles bárbaros viram, certamente é um assassino. Mas amados, ele sacudiu o réptil e não sofreu mal nenhum. E a Bíblia diz que ele sacudiu a mão para frente e para trás. Até que por fim, a víbora soltou as suas presas e caiu na fogueira. O que é que você quer falar? Eu quero falar sobre oração. Paulo sabia como mandar aquela víbora, como destruir aquela serpente, como expulsar aquele espírito. Ela colocou na frente, para trás e lançou fora. O que é isso? Expressões proféticas na oração.
Nós vamos aprender nesta noite, ou reaprender, a orar, queridos, como ela falou tão bem, que é dar-se na presença de Deus e muitas vezes agir segundo a inspiração profética que vem. Às vezes Deus quer que você fique fazendo isso, e o que é isso? Eu não sei o que é, mas o Espírito está mandando, e eu vou ter essas expressões. Às vezes é uma carreira que você tem que dar na igreja, inspirada pelo Espírito, e você está sacudindo a cobra fora. Paulo sabia como fazer. Eu já assisti uma sessão de coach, e tem horas que eles fazem assim: vamos lá como leão. Eu acredito que Paulo estava fazendo isso. Para frente, para trás, para frente. Você não me prende, diabo. Eu é que te sacudo, eu lanço você fora. Ei, sinais precisam voltar a nos seguir. E um dos sinais que Jesus prometeu, sabe, uma validação, uma autenticação, é de que nós vamos expulsar demônios. Nós vamos lançar fora. Nós vamos dar ordem de despejo a ações do diabo. Nós não vamos pagar para ver ao menor sinal, porque hoje muitas mulheres já receberam, sabe, expressões proféticas, já receberam inspirações. O porquê você fala tanto no profético? Porque o profético é o inspiracional, é o que vem direto de Deus para nós, sabe, amados? E eu fico perguntando, por que Paulo teve essa ousadia? Ele disse: peraí, eu vou mostrar quem é esse meu Deus, e aquilo que o diabo usou para me destruir, eu vou reverter em um grande avivamento. Eu vou reverter em um grande avivamento. E você vê o que é que acontece? Todos ficaram bobos, impressionados, a ponto de pensar que Paulo era um deus. E por causa disso, toda a ilha foi salva. À vista desses acontecimentos, a Bíblia diz que um homem importante da ilha, vamos dizer que era o presidente daquela ilha, daquela comunidade, daquela cidade, sei lá, era o homem mais forte, o chamou para a sua casa. Ele começou a ter influência, ele começou agora a ser um homem importante. Eu estou falando de um preso, não era Paulo apóstolo, é Paulo preso. Era Paulo prisioneiro, que estava agora sentado na mesa do homem mais importante da cidade. Porque é isso que Deus faz. Quando o homem ou a mulher, ao se deparar com um perigo, ao se deparar com um diagnóstico ruim, ao se deparar com a notícia ruim, ao se deparar com o dia mau, mas decide não baixar a cabeça e sacudir para longe, jogar para bem longe aquilo que parecia que ia matá-lo. Sabe o que é que vai acontecer? Um avivamento. Você vai se ver, sabe, de repente em uma posição privilegiada, em um lugar que você nunca imaginou. Nós precisamos aproveitar, mas esse fim de pandemia e começar a nos levantar por dentro. Quando começou a pandemia, deixa eu te falar, eu nem sequer sabia o que era um Instagram. Fizeram o Instagram para mim, eu não sabia nem para que era. E nunca tinha utilizado, tinha um monte de foto lá. Mas quando começou a pandemia, o Senhor falou para mim: eu quero você nas redes sociais. Eu não sabia nem ligar, eu não sabia fazer story, não sabia fazer nada. Bota filtro, eu lá sei o que é filtro. Deus dizia: eu só quero a tua obediência, eu só quero a tua voz, deixa que o resto eu faço. E em poucos dias estava eu lá no Instagram, de forma timidamente, sem saber para onde olhar direito. Às vezes a câmera meio suja, e eu comecei a ministrar. Daqui a pouco, amados, eu tinha seguidores de outros países. Eu tinha seguidores nos hospitais, em uma UTI, com familiares dizendo: ore agora por mim. E eu vi pessoas entubadas, saindo daqueles tubos. Eu vi pessoas com diagnósticos de morte sendo curadas.
Eu vi pessoas em uma sala de pré-UTI, familiares enviando mensagem para aquela live, pedindo oração, e eu orando, lançando a serpente fora, e as pessoas sendo curadas. Sabe o que aconteceu? Um avivamento na minha igreja, um avivamento na minha vida pessoal. Hoje eu estou todos os dias, de segunda a sexta às 10 horas, pregando para o mundo inteiro. 7 da manhã, eu estou na segunda-feira, toda segunda, 7 da manhã, em hotel, em casa de praia, em qualquer lugar onde eu estiver, eu estou lá batendo ponto, levando cura para as pessoas. Por que eu estou falando isso, amados? Como Paulo e como eu, não foi por acaso essa ousadia. Teve uma preparação prévia, que veio por meio de uma vida de oração. E é onde eu começo a minha mensagem. Nós precisamos, queridas, nos levantarmos como homens e mulheres de oração. Eu não entendo porque conhecemos tanto sobre oração e pouco praticamos. Chegou a hora, se você quer ver tragédias se transformando em um avivamento, se você quer ver o diabo envergonhado, comece a orar, porque o diabo vai ficar envergonhado, ele vai lamentar porque mexeu com você. Não, você não entendeu. O diabo está lamentando porque mexeu com as igrejas, porque nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais ousadas, nós ficamos mais intrépidas, nós ficamos mais santas. Sabe por que Paulo teve essa ousadia? A ponto de a Bíblia dizer que ele passou a ser tão respeitado, porque aquele homem maioral da ilha tinha um pai doente, e chegou lá e impôs as mãos, e ele foi curado imediatamente. Com isso, toda a ilha foi chamada para Paulo pôr as mãos e curar, e todos foram curados. Ali começou um grande avivamento. Um preso ganhando toda uma ilha para Cristo, porque decidiu transformar a tragédia em uma oportunidade de Deus promover avivamento. Nós precisamos ser mais prudentes que o diabo, mais esperto que Satanás. Sabe aquele lá no Nordeste diz assim: olha, quando você vem com o milho, eu já venho com o fubá pronto. A gente vai dizer ao diabo: Satanás, quando você vem com seus ardis, com as suas presepadas, eu já estou ligada, eu já estou com o meu olhar no céu, eu já estou ligada, conectada com o Espírito Santo. Sabe, mas não pague para ver não, volte a orar. Lá em Zacarias capítulo 9 verso 12 diz: ei, voltai à fortaleza, ó prisioneiros de esperança. A fortaleza é voltar a orar, é voltar a buscar Jesus de todo o coração. Sabe por que Paulo, em meio a uma situação tão trágica, ninguém sobrevivia àquele tipo de picada de cobra, mas Paulo não só sobreviveu, mas saiu honrado, saiu respeitado. Toda a ilha forneceu a Paulo tudo que eles tinham perdido, toda a provisão ele teve de volta. Sabe por quê? Porque Paulo era um homem de oração. Aqui está no final de Atos, mas você vai ver um Paulo dizendo: orai sem cessar. Você vai ver um Paulo gastando tempo em oração e jejuns. Sabe por que Paulo não teve medo daquela cobra? Porque lá em Atos 16 tem um episódio onde ele estava indo para um lugar de oração, e de repente aparece uma jovem adivinhadora. Quem lembra disso? Eu sei que Deus, como Marcela disse sabiamente, como mãe eu vou falar agora, Deus vai trazer as últimas instruções. Porque, amados, com devido respeito a todos nós que pregamos e que estivemos aqui, se a gente sair daqui sem praticar, foi só mais um evento. Mas eu profetizo que não vai ser mais um evento. Eu me recuso a pisar em um lugar e aquele lugar não ser transformado, porque eu sei quem eu carrego.
Eu me recuso a chegar em um estabelecimento e nada foi vendido naquele dia e não começar a fluir pessoas para comprar, porque eu carrego a unção. Você precisa se recusar a sair daqui, no mínimo, 100% mais ungida. Então Paulo, você vai lá ver em Atos 16, uma jovem adivinhadora, não precisava para a gente ganhar tempo. Paulo já estava acostumado a lidar com cobras. E Atos 16 diz que uma jovem adivinhadora passou por ele e ficava dizendo: esses são os homens, esses são os servos do Deus Altíssimo. Quantos se lembram disso? Por vários dias, exaltando Paulo. Mas um segredo, diz que ele estava indo a um lugar de oração. Quando estamos em um lugar de oração, nós passamos a discernir as coisas. Nós passamos a ter intimidade com o mundo espiritual. Deixa eu falar, olha, o diabo não está nem um pouco preocupado com excelentes equipamentos. Entenda bem o que eu vou dizer. Temos que ter o que de melhor tiver no mercado tem que ser para a igreja, tem que ser para nossas casas. Mas não é isso que atormenta Satanás. Não é uma boa performance, não é quantos versículos nós conhecemos de cor. Mas o que atormenta o diabo é naquele momento que você vai para o lugar de oração. Aquilo preocupa Satanás. Quando você decide pegar o que está escrito e colocar em prática. Quando você decide dizer: Pai, esse tempo agora sou eu e o Senhor. Quando você começa a orar sem vontade ou com vontade, alegre, triste, oração é como respiração. Nós não podemos deixar de orar, queridas. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas em nossa vida se nós orássemos mais. E posso te garantir, talvez você diga: mas Vânia, eu oro muito, isso aconteceu, mas você está de pé. Porque o que veio foi para te matar, foi para te destruir, foi para te causar vergonha. Mas aqueles que são prisioneiros da esperança, que voltam sempre à fortaleza para buscar a Deus, essas pessoas vão ter restituição em dobro. Está escrito. Oração não pode ser terceirizada. Eu posso terceirizar coisas para fazer na igreja, mas meu momento particular com Deus eu não posso. Ele precisa ouvir a minha voz, Ele quer ouvir a minha voz. Nós precisamos voltar a orar, queridas. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a primeira casa a edificar é a casa espiritual. Nós precisamos edificar, construir coisas dentro de nós. Isso só vem por meio de oração. Eu recordo que alguns meses antes da pandemia, eu recebi uma nota do Espírito Santo dizendo: eu quero que você ore 2 horas por dia, em línguas, sem parar. Eu já orava muito, já tinha um hábito de oração, mas eu sempre parava, orava 1 hora e parava. O Espírito Santo disse: 2 horas, você não vai parar, você só vai pegar água, beber e continuar orando. Você pode me perguntar: Vânia, você sentiu alguma coisa? Sim, maxilar doendo e língua seca, somente. Não vi anjo, não vi nada, mas eu sabia que aquela oração, algo estava sendo construído. Deus estava querendo me comunicar coisas. Por mais de 3 meses, todos os dias, 5 da manhã, eu estava lá orando em outras línguas. Eu não sabia a razão, era somente uma obediência. E você não tem ideia. A Aurinha sabe de algumas coisas. Além da pandemia, o terremoto que aconteceu na minha vida, que se não fosse esse período de oração em línguas, onde eu recebi instruções, onde eu recebi estratégias, onde eu recebi força, eu não estaria aqui para contar. Não somente Deus me sustentou, como Ele me levantou para sustentar outros. Foi nesse período que veio a pandemia. Um medo se instaurou. E como mãe, porque você precisa se levantar como uma mãe, como uma Débora.
Débora era mãe Israel. Mãe protege, mãe cuida. Mãe se levanta quando todos estão dormindo, para observar como vai seus filhos. Mãe espiritual ora. Ora sem cessar. Esse era o segredo de Paulo. Paulo estava indo ao lugar de oração, e aquela jovem adivinhadora, por vários dias, de repente Paulo vira para ela e fala ao Espírito: sai dela, eu te mando em nome de Jesus. A palavra adivinhadora daquela jovem, está escrito lá, Pitom, uma cobra. Paulo já tinha familiaridade com cobras. Cobras espirituais que são mais perigosas do que as naturais. Paulo conhecia aquilo que Jesus disse: pegarão serpente e não vai acontecer nenhum mal. Paulo sabia que os sinais acompanhariam ele. Vocês estão comigo, queridas? Paulo já tinha conhecimento. Ele tinha se deparado com simplesmente uma sacerdotisa de Satanás. Naqueles dias, Paulo estava em um contexto de uma localidade cheia de gregos, onde havia uma deusa grega chamada Pitonisa. Eram adoradores de uma serpente chamada Piton. Aquela jovem era uma sacerdotisa Pitonisa. Estão comigo? E o intuito desse espírito, que só pode ser discernido por oração, é simplesmente pressionar as pessoas, colocar desânimo, matar aos poucos. Aquela cobra que mordeu Paulo lá na ilha de Malta, ela matava com veneno. A Piton não mata com veneno. A Piton é mais sutil. Ela simplesmente agarra a presa, ela agarra o animal, ela agarra uma pessoa e ela começa a sufocar. Estão comigo? A cobra Piton, ela tem mais ou menos 10 metros de comprimento, e ela pesa 200 quilos. Quando ela agarra uma vítima, ela vai matando aos poucos, asfixiando. Ela se envolve, tirando o fôlego daquela vida, apertando até matar. Dizem os estudiosos que a pressão que a Piton faz num corpo humano, em uma vítima, é de mais ou menos 400 mil quilos. É a pressão que ela provoca. Eu estou falando de uma cobra natural, mas ali por trás estava uma serpente espiritual. Estava um espírito maligno para enganar Paulo, para seduzir. Como Paulo conseguiu discernir? Por causa do tempo de oração, por causa da vida de oração. E sabe, eu anotei algumas coisas. O que é que essa Piton espiritual faz? E não se engane, existe influência de Piton nas igrejas. Existe influência de Piton na vida de crentes. Esse espírito de Piton, ele opera atrás de bruxarias e feitiçarias. Por isso que você não tem que xingar feiticeiro, não tem que lidar com a pessoa, mas é com o espírito que está por trás. Isso só é discernido em oração. Um homem ou uma mulher que ora, macumba não pega. Mas crente meia boca, eu já vi prostrado de cama por causa de feitiçaria. Vânia, heresia não é não. Porque se a pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus, tem brechas dadas ao diabo. Nós precisamos orar como nunca, queridos. Preste atenção o que esse espírito faz. Eu amei quando Marcela diz as últimas instruções, para que a gente possa fechar e não deixar o diabo nos enganar. Esse espírito, ele sufoca a vida espiritual das pessoas. Ele provoca uma apatia espiritual. Sabe aquela pessoa que você via, que orava tanto, que era tão ativa na igreja, e de repente você vê murcha. Você vê aquela pessoa capenga. Tem uma aguinha aqui? A pessoa capenga, sem querer nada com Deus. E
No natural a gente quer julgar. Olha, está indo para o mundo. Não, queridos. A Pitom fisgou. É um espírito sedutor. E nós, mulheres de oração, devemos estar atentas para libertar essas presas, para sacudir espiritualmente no fogo. Volto a dizer, cobra não aguenta fogo. Você começa a ver seu filho esfriando, seu marido esfriando, você começa a ver a tua igreja esfriando. Pode ter certeza, essa apatia espiritual é o espírito de Pitom. E na pandemia, ele agiu como nunca, fazendo até muitas vezes a gente emitir julgamentos. Fulano é carnal. Claro que existe o lado da carne, mas hoje nós tratamos de várias áreas. Da área emocional, e estamos tratando da área espiritual. A Bíblia diz, não desconsidere os ardis de Satanás. Satanás é um derrotado, sim, mas para quem anda na palavra, para quem anda debaixo da poderosa mão de Deus, para quem vive em oração e não dá lugar a ele. Se ele encontrar uma brecha, ele entra e ele destrói tua vida. Porque é a razão de tantos fracassos. Aí ele diz mais, essa Pitom, ele provoca esfriamento nas pessoas. Quem tem ouvidos, ouça. Faz com que as pessoas não queiram mais as coisas de Deus. Eu não sei você, mas a gente tem se espantado em ver pessoas perder o fogo espiritual. Como pode aquela pessoa tão ativa, que ia para as vigílias, que sempre estava no círculo de oração, nas rodas de orações, e agora ninguém vê mais? É uma operação sorrateira. Eu estou falando de algumas ações que esse espírito provoca. Somente por meio de uma vida de oração é que nós conseguimos discernir e expulsar. Deus conta conosco, mulheres. Mulheres que se levantam para dizer, aqui não, serpente. Em lugar de esfriamento, nós vamos provocar um avivamento. Nós vamos trazer o céu para a terra. Nós vamos trazer a atmosfera dos céus. Paulo discerniu. Ele estava indo para um lugar de oração. Esse espírito provoca de forma sorrateira, tirando a vontade da pessoa orar. A pessoa fica sem vontade de orar. Por isso, amados, que você não tem que orar só quando está com vontade. Começa na carne, começa com esforço, mas daqui a pouco você é a atmosfera de Deus. Começa, amados, como se fosse um preço a pagar, mas depois se transforma em um prazer. Você fica viciado em orar. Nós precisamos, sabe uma das coisas que eu aprendi com essa máscara? Eu digo, Satanás, eu odeio isso aqui, mas já que você colocou no mundo para a gente usar, já que você colocou essa praga, você vai quebrar a cara comigo, porque eu vou orar por trás dessa máscara. Eu faço uma viagem de 2 horas, de Salvador para cá, eu venho de lá até cá orando em línguas, por trás da máscara. Aproveita essa máscara para orar no supermercado, para orar no trânsito, para orar no banco, para orar em todos os lugares. Ninguém vai dizer que você está doido, que ninguém vê seus lábios. Você vai ver o que vai acontecer. O diabo vai dizer, eu tenho que mandar tirar essas máscaras, porque tem um exército de mulheres que pegou a ficha, que estão orando mais do que nunca. Elas vão para a feira, estão orando. Elas vão para a praia, vai de máscara, está orando. Elas vão passear no shopping, estão orando. Deus está trazendo um avivamento de oração. Aonde minha voz ir, aonde minha voz chegar, vai acontecer uma ressurreição de oração.
Quando você, querida, se envolve no particular, Deus te promove no público. Quer ver coisas acontecerem com rapidez? Volte a orar. Ore por tudo. Ore até por um batom. Ore por uma casa própria. Ore até para você passar um rímel. Eu amei o que a Aurinha falou, porque eu pensei que era só eu. Não falo muito nesses assuntos não, mas só um gancho. Quantas vezes eu vou, Espírito Santo, me ajude? Porque eu não estou com vontade não. Vocês entenderam, né? Ore por tudo. Qual é a oração mais poderosa? Eu tenho uma oração que para mim é poderosa. Me ajude, Senhor. Eu preciso, para subir nesse púlpito, da ajuda dEle. Não é a minha experiência, não é a minha performance, não são os meus títulos de universidade. Se não for Ele, amado, nada é feito. Você só está aqui até agora por causa de um ambiente de oração. Porque sem oração era uma palestra chata. Você não aguentava. Você só está sentado nessa cadeira porque é a oração que traz unção fresca. E tudo que nós precisamos é de unção fresca nos negócios, nos empreendimentos, no seu trabalho, como esposa, como mãe, como ministra. Nós precisamos voltar a orar, colocar a cara no pó mesmo. Porque quando a coisa aperta, você sabe descer o morro, descer a ladeira e buscar a mulher do coque, que tem o joelho cheio de mondongo, cheio de calo, porque ora. Deixa eu te dizer, amado, apóstolo Tiago, o maior coluna da igreja, a história da igreja diz que ele era chamado de joelhos de camelo, porque ele orava tanto, que ele tinha calos enormes nos joelhos. Jesus era um homem de oração, deixava multidões para orar. Jesus, ele diz, quando orardes. Ele não diz se orardes, é quando orardes. Não, oração não é uma sugestão. Ele diz, olha, clama-me, eu te responderei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Quer conhecer o oculto e o profundo? Ore mais. Você não precisa ter voz eloquente, você não precisa ter palavras bonitas. Ele só quer que você seja sincero. A oração mais poderosa também é a sincera. É onde a gente abre o coração e diz assim, eu quero dar um murro naquela pessoa. Olha, eu quero bater, Senhor. Eu quero arrancar pelo pescoço, mas eu sei que eu não posso. Me ajuda, Espírito Santo. Ele quer sinceridade. Vocês estão entendendo? Alguém lá atrás estava sendo abençoado. Eu vejo um exército de mulheres que oram. Sabe, queridas, essa Piton também, ela faz pessoas ficar muito sentimentais. Você conhece aquela irmã que parece que é bipolar, mas não é. Psicólogos estão aqui, podem dizer. Eu fiz um estudo de bipolaridade. São poucos casos de bipolaridade no Brasil. Tem oscilação de humor, mas bipolaridade não são tantos. E por que aquela irmã um dia está de um jeito, um dia está do outro? Carne, porque não ora. Ela precisa orar. Porque quando a gente ora, crucifica a carne. Quando a gente ora, vem uma anestesia, que parece que você tem sangue de barata. Não é, é a oração. Como você aguentou isso? Como você passou? Oração. Mergulhado, diz que mergulhadores, quando eles vão em profundidades muito extremas, pode estar acontecendo um tsunami lá em cima, ele não sente nada, porque ele está no profundo, não percebe nada. A vida de oração provoca isso. Você fica anestesiado. Esse espírito de Piton é que está querendo roubar a tua vida de oração. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Nós não temos que viver por sentimentos, mas viver por convicção. Não importa o que eu estou sentindo,
Não importa o que está do lado de fora. Eu tenho uma convicção. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que os ouvidos dele estão abertos para ouvir o meu clamor. Eu sei que Ele se importa conosco. Eu não vou viver por sentimentos, e sim por convicção. Uma vida de oração nos leva a isso, amados. Sabe, esse espírito de Pitom provoca pessoas críticas na igreja. Pessoas que criticam de tudo. Pessoas que não querem ir mais à igreja. Não é mera coincidência que estamos falando aqui. Existe um espírito aí fora, colocando uma apatia espiritual, para que as pessoas não voltem a congregar. Mas hoje vai ser quebrado isso. Porque tem mulheres aqui que vai mandar essa Pitom largar as suas vítimas. No poder e autoridade do nome de Jesus. Sabe, amados, não é normal para um crente querer o padrão do mundo. Não é normal, sabe, perder o sobrenatural na igreja. Não é normal nós não querermos o sobrenatural, as curas, os milagres. Quando isso começa a acontecer, é uma influência sorrateira de Pitom. Paulo conhecia, por causa da intimidade que tinha com o Espírito Santo. Ninguém vê, mas você vê. Ninguém percebe. A vida de oração aguça percepções espirituais. Sabe, não é normal perder o primeiro amor. Nós precisamos amar a Jesus de todo o nosso coração. Outras coisas que esse espírito provoca: pensamentos de morte, tristeza profunda, fadiga física, cansaço fora do normal, preguiça de orar, vida fraca de oração. É uma influência desse espírito. Não era somente uma jovem adivinhadora, era uma sacerdotisa pitonisa, que estava ali para distrair Paulo, para com aqueles elogios, aquelas sutilezas, provocar talvez em Paulo orgulho. Cuidado com muitos elogios. Sempre decida pegar todos os elogios e entregar a Deus, porque é Ele, é para Ele, por Ele. Sabe, queridos, a Bíblia diz, o próprio Paulo, porque eu falei de Paulo expulsando, lançando fora aquela cobra, porque em razão da vida de oração dele, ele tinha experiências espirituais. Ele sabia que havia uma influência maligna que entrou naquela cobra, porque não era normal só ele ser picado. A Bíblia diz que todos se juntaram para pegar gravetos. Por que só no braço dele? Talvez você diga: eu não sei porque acontece isso comigo. Porque você é perigoso para Satanás. Eu vou dizer novamente: porque você é um perigo para o inferno. Sabe, quem joga futebol, quem entende, sabe que o mais perseguido é aquele zagueiro que é perigoso. Porque sabe que na hora que a bola chega perto dele, é gol na certa. Paulo era aquele zagueiro perigoso. Você tem que ser aquele zagueiro perigoso. Aquela pessoa que quando se vira na cama, o diabo diz: eita, já vai se acordar, já vai causar problema para mim, porque já cantou. Eu quero te aconselhar: pega seu celular, coloca um cronômetro, de propósito 30 minutos, no outro dia 1 hora, daqui a pouco 2 horas. Eu posso te garantir, queridos, coisas que talvez levar 5 anos, em menos de 1 ano você vai ter respostas. Coisas que estavam travadas na tua vida, através de uma vida de oração, começa a destravar. Uma vida sem resultados, eu posso te dizer, é vida com pouca oração. Vai, aí mais importante a palavra oração. Eu devolvo a pergunta: o que é mais importante em um avião? A asa direita ou a esquerda? As duas.
Não podemos ter tanta palavra e pouca oração. Pouca oração, muita oração e pouca palavra. As duas são importantes. Não caia neste engano. Eu conheço a palavra, eu confesso a palavra. Confissão da palavra só gera resultados de poder quando é simplesmente recheada com vida de oração. O nome de Jesus não vai surtir efeito em alguém que não ora, em alguém que não tem comunhão com Deus. Nós precisamos voltar a orar. Paulo, ele dizia, olha, em 1 Coríntios 14, ele fala dos dons, e ele fala sobre orar em outras línguas. Nós temos nós temos dentro de nós uma usina atômica. Você não tem noção, minha querida. Se um dia você já experimentou, hoje vai voltar a experimentar o poder que você libera orando em línguas. Você entende, mas você vai orando, e você começa a liberar expressões proféticas, e você se deita, e você levanta, e você faz assim, você não sabe por que está fazendo, mas uma coisa é certa, a atmosfera está mudando. Orando em todo tempo. Paulo disse, olha, eu oro em línguas mais do que vocês todos. Esse era o segredo de uma cobra venenosa, de uma doença mortal não te matar. Esse é o segredo de provisões sobrenaturais. Esse é o segredo daquilo que foi intentado para o teu mal, Deus reverter em uma grande plataforma de lançamento. Porque você orou, porque você gerou. Lá em 1 Coríntios 14, vocês estão aprendendo alguma coisa? Sabe, 1 Coríntios 14 diz assim, só vou ler rapidinho, diz assim, eu nem sei onde está, depois eu digo. 2, diz assim, pois quem fala em outra língua, não fala homens. Existe a oração com entendimento, mas existe a oração no Espírito. A epístola de Judas diz, que quando nós oramos no Espírito, nós nos edificamos. Nós estamos construindo um grande prédio internamente. Uma grande construção, amados. Você não vê o que está acontecendo lá embaixo. Quando você vê um prédio se levantar, existe profundamente uma grande construção. Ninguém é levantado de uma hora para outra. Por trás existe um edifício construído, com princípios cumpridos, com vida de oração. Quando você ora, é impossível você ver pornografia orando. É impossível, mulher, você desejar outra mulher, se você tem uma vida de oração. Aleluia. É impossível você cogitar divórcio. Claro que tem suas exceções, mas por qualquer coisa se divorciar, se tem uma vida de oração, você vai pagar o preço por aquela pessoa. Tua oração vai reverter quadros. E amar, só tem uma forma de aprender a oração: orando. Não adianta você conhecer os 7 passos de uma oração a ser respondida se você nunca ora. Temos que orar para termos resultados. Se quiser resultados, frutos, e nós estamos na estação da primavera, estação do florescer, a estação do brotado, germinar, produção de frutos. É tempo da gente orar mais. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 14, 2: pois quem fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Essa palavra mistérios no grego fala algo escondido ou secreto. Essa palavra mistérios também significa fala a vontade secreta de Deus. Significa também, Aurinha, os conselhos secretos com os quais Deus lida com os justos, oculto aos descrentes e perversos, mas manifestos aos crentes. Ou seja,
eu posso descobrir coisas do meu futuro. Eu posso tomar decisões ousadas, porque eu estive no lugar secreto. Eu estive com Ele, e Ele já me mostrou coisas do meu futuro. Quando eu larguei o governo federal, onde eu ganhava muito bem, eu passei muitos dias, meses em oração e muitos dias em jejuns. É outra disciplina espiritual que nós precisamos voltar. Mas Vânia, jejum é da velha aliança. Quem foi que te disse? Paulo fala muitas vezes que passou por açoites, passou por fome, passou por prisões e também por jejuns. Vocês estão muito quietas. Olha o que ele diz aqui. Eu anotei. Só fica ouvindo. Atos 14, 23 diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns. Jejum é uma prática espiritual que tem que voltar. Não é jejum intermitente, não. É bom, mas não é esse tipo de jejum. É abstinência de alimentos com oração e palavra. Existem coisas ocultas, Areta seu nome, né? Ocultas e profundas, que Deus quer te revelar. Mas está chegando hoje uma revelação acerca de jejum. Passe a jejuar. Vai parar de rodear a mesma montanha por muitos anos. Vai descobrir o que tem no outro lado da montanha. Entra em períodos de jejuns e oração. Jejum não muda Deus, mas nos torna sensíveis para observar as pitons, para observar as traições, as falsidades, os pratos de Satanás, aquela proposta que na verdade é proposta de morte. Mas o jejum vai te dar discernimento, clareza. Jesus, ele disse: quando jejuardes. Ele previa que a igreja jejuasse. Para eleger presbíteros, eles jejuaram. Aqui em 2 Coríntios 6,5 diz, Paulo dizendo: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. 2 Coríntios 11:27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. E por que nós não estamos orando? Por que não estamos jejuando? O jejum não muda a Deus, mas nós somos mudados. Eu precisei entrar em jejum para ouvir a voz do Senhor. Eu não podia errar. Nós precisamos entrar em jejuns, líderes, esposas de pastores, ministras do Evangelho. Leve o seu povo à prática do jejum. Você não precisa começar um jejum de 21 dias. Começa um período. Não é jejum somente de televisão nem WhatsApp, é de comida mesmo. No jejum nós matamos um rei chamado estômago. O jejum vai te dar discernimento. Você vai começar a ver demônios em pessoas que você achava que era carnalidade, mas são influências de pitonisa, de piton, influências de demônios. O irmão Kenneth Reagan, o pai da fé para nós, ele jejuava com constância. Ele não era somente um homem de fé. Ele não trouxe a doutrina da fé. Criei, por isso falei. Junto com isso, ele misturava com vida de oração. Se você ouvir o filho dele, ele diz: meu pai era um homem mais de oração do que de fé. E por que paramos de orar? E por que deixamos de jejuar? O irmão que ele fez, ele dizia: quando eu percebo que a unção está esfriando um pouco, está amenizando, diminuindo, eu volto a jejuar. Existia períodos, lugares que ele ia, que ele precisava jejuar para ficar em sintonia direta com o Espírito Santo. As primeiras horas de um jejum não é fácil, mas temos a ajuda do Espírito Santo. Essa era a razão de Paulo ter tanta sensibilidade espiritual. Essa é a razão dele transformar tragédia, desastre em avivamento.
Precisamos voltar a jejuar, queridas. Não é uma nova doutrina, é bíblico. Toda pessoa que você vê de sucesso como cristã, procura ver por trás. São jejuns de uma semana, jejum de 3 dias, jejuns de 21 dias. Eu tenho um treinamento profético que Deus falou comigo. Tirei da gaveta o ano passado. Um treinamento para homens e mulheres que têm desejo, que percebem uma veia profética. E nesse período Deus falou comigo: faça um jejum de 21 dias. Eu nunca imaginei em fazer uma coisa assim. Meu Deus, para que isso? Porque muitas vezes, mas é jejum de Daniel. Não é questão de ser jejum de Daniel. Era uma obediência a uma instrução. O que é que nós fazíamos? Comíamos até 7 da noite ou 8 da noite. Um grupo de mulheres, alguns homens também. E só almoçávamos 1 da tarde. Mas naqueles períodos dedicávamos à oração, à leitura da palavra, a atos proféticos. O que é ato profético? É você orar orações proféticas. É você pegar versículos bíblicos e liberar como palavra profética. O menor virá a ser 1000. O menor virá a ser 1000. É você dizer: eu sou uma matadora de gigantes. Porque está escrito. Você não ora mais orações rasas. A cabeça pode doer um pouquinho, mas o espírito está forte. E você libera aquilo que o trono de Deus está mostrando a você. Queridas, não é uma nova doutrina. É o recomeço. Veio agora a revelação. É o recomeço. É o recomeço. Oralabas. Rebrachecarabas cerebros. Relamacian de quebra sombros. Jeremiando corra macire quebres. Não tem chance de perder quando você ora e jejua. Não tem chance do diabo te dar rasteira. Ele até vai mostrar as garras dele, mas ele sabe que vai ter que recuar, porque ele se deparou com alguém que decidiu seguir o mestre. Vamos voltar a orar e jejuar, queridas. Sabe, no jejum, o oculto e o profundo vai ser revelado. Oh meu Deus, aquela mulher oscilante passa a ser agora uma leoa, passa a ser uma matadora de gigantes, passa a ser ousada, dizer: diabo, aqui não. No livro de Juízes tem um fato, eu não vou lá por causa do horário, onde um homem teve a sua concubina morta por homossexuais. Ela ficou na casa de um senhor, de um idoso, enquanto ele teve que partir. E durante aquele período, aqueles homens queriam abusar daquele homem, daquele marido, da concubina. Como não conseguiu, violentou aquela mulher a tal ponto de matá-la. E era mais na tribo de Benjamim, presta atenção. Não era em outro lugar. Eram pessoas da linhagem de Israel. A que ponto pode chegar a herança de Cristo, se não vigiar, se não orar, se não jejuar? Eles foram chamados de filhos de Belial, filhos de demônios, mas eles tinham a linhagem de Benjamim. E quando aquele homem chegou e viu a mulher morta, ele cortou em 12 partes e enviou para as tribos de Israel, mostrando a vergonha que tinha acontecido. O povo de Israel se irou e disse: vamos destruir a tribo de Benjamim, vamos destruir esses filhos de Belial. Só que a tribo de Benjamim apoiou aqueles homossexuais, apoiou aqueles homens violentos, e se levantou contra as tribos de Israel. Eles perderam a guerra, o povo de Israel perdeu contra Benjamim. Mas um dia eles foram buscar a Deus e veio uma nota: jejue. Eles passaram a jejuar
e a orar. Talvez você diga: Vânia, é velha aliança. Princípios são princípios. E por meio do jejum, Marcela, Deus deu a direção. Existem espíritos malignos. Você pode até ter qualquer explicação, mas biblicamente tem espíritos malignos que faz mulher gostar de mulher e homem de homem. Eu sei que o que eu estou falando é arriscado, mas a gente não vai deixar, não vai rasgar a Bíblia, mas e no jejum e na oração eles conseguiram expulsar aqueles espíritos malignos. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Eu não conheço quase ninguém aqui. Se você tem um filho homossexual ou uma filha, ame-o, mas entre em jejum e oração e expulse essas influências, os espíritos sedutores. Às vezes a gente está confrontando com as trevas, com armas naturais. Deus está convocando assembleias solenes de jejuns e oração, onde nós vamos, como disse a Aurinha, eu faço isso. Se você ouvir meus cultos em Salvador, eu me prostro lá no púlpito, não estou nem aí. Eu quero Deus, quem me respalda é Deus, quem abre portas é Ele, portas que nenhum homem fecha. Como ela disse, eu não me convido a ninguém, e o povo descobre. Mas por trás tem que ter uma vida de oração. Talvez você está entregando currículos aqui e acolá e ninguém te chama. Deixa eu te dar uma instrução de mãe. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala com teu pai, que ele vai te recompensar publicamente. Tira um tempo para jejuar. Começa com um dia. E eu sei que eu fiz aquele jejum de 21 dias. No 21º dia, nós entregamos ao Senhor. Parecia que nada estava acontecendo. Mas eu vi, amados, em poucos dias, nós não tínhamos vaga mais para o treinamento profético. Homens de grande renome nesse país estiveram lá na minha conferência. Nem me conhecia, mas aceitou meu convite. Não tínhamos nenhuma intimidade. E foi lá, e ao subir no púlpito, disse publicamente: eu vim aqui dar, mas eu recebi coisas de Deus. Deus está liberando coisas na minha vida, chorando como uma criança. Você não venha me dizer que jejum não funciona. Vamos voltar a jejuar, queridas, para que Deus nos dê instruções específicas, para que a gente não erre o alvo, para que a gente não escolha emprego errado, não case errado, não compre casa errada, não saia da igreja porque teve uma desavença. É o espírito de Pitom isso. Ele que quer afastar você do povo de Deus. Quanto engano nas igrejas. Vamos orar mais. Pessoas que não têm, Sandra, muitas vezes 10% do que a gente tem de palavra, mas são tão bem sucedidos em tudo. Abre a boca, você vê Deus falando. Portas se abrem escancaradamente, mas vai olhar o segredo: joelho, oração. Tenha um lugar na tua casa de oração. Às vezes nós construímos todos os quartos da casa, área de inverno, quarto de hóspede, sala de TV, biblioteca e o quarto de oração. Ele tem saudade da sua voz. Vamos ficar de pé.